Vamos resolver mais uma questão sobre unidades de medida, aplicada aqui pela banca IBFC, no concurso do IBGE em 2022. Então, vamos lá. Para realizar as visitas necessárias sobre sua responsabilidade, um recenseador riscou no mapa um quadrado, de modo que representasse a área da região a ser trabalhada por ele. Se a medida do lado desse quadrado é 6 centímetros, então a medida da área desse quadrado em metros quadrados é igual a... Eu tenho aqui um quadrado, e a questão diz que os lados, medem 6 centímetros. Então, eu tenho aqui 6 centímetros. Se é um quadrado, todos os lados são iguais. Então, vamos lá. Para calcular a área desse quadrado, qual é a fórmula? A área é igual a lado ao quadrado, ou lado vezes lado, Tem gente que gosta de calcular colocando a fórmulazinha assim, lado vezes lado. É a mesma coisa. Então, a gente sabe que um lado mede 6. Então, eu tenho 6 ao quadrado, ou 6 vezes 6, E isso dá igual a 36, certo? 36 centímetros quadrados. Porém, a questão quer a resposta em metros quadrados, metros quadrados. E aí, cabe aquela velha tabelinha de conversão, se você não sabe fazer de cabeça. Então, você vai recorrer à tabelinha. Na sua prova não tem, então você tem que saber pelo menos desenhar aqui a nossa tabelinha de unidades, de conversão. E a questão deu a resposta como 36 centímetros quadrados, porém quer que a gente encontre esse valor em metros quadrados. Então, estou bem aqui no centímetro, Eu vou andar 1, 2 casas. Porém, observe que é metro quadrado, que a questão quer, Então, aqui, cada unidade dessa vai valer por 2. Se eu andei 2 casas e é por 2, então eu vou andar como se fossem 4 casas. Você vai contar da seguinte forma. Eu estou bem aqui no centímetro, então eu venho para cá 2 e para cá mais 2, 4, tá? Então, se eu tenho aqui, 36 e eu vou andar 4 casas, a vírgula está aqui, eu vou voltar, 1, 2, 3, 4. Então, eu preencho aqui com 0 e ponho a minha vírgula aqui, Então, a gente completa com um 0 aqui. Então, observe, Eu andei, 1, 2, porém, como é o quadrado, cada um vale por 2. Então, 2, 4. Então, 1, 2, 3, 4. Bem facinho. Então, a resposta fica o quê? 0,0036 metros quadrados. Vamos voltar aqui para a questão. 0,0036, metros quadrados. Gabarito letra D. Vamos fazer outra questão desse mesmo estilo aqui para você fixar esse conhecimento. Você vai fazer prova do IBGE, eles gostam de cobrar isso aqui, Banca, IBFC e IBGE, Ao analisar a cobertura territorial sobre sua responsabilidade, o coordenador riscou no mapa um retângulo. Agora é um retângulo, Na questão passada a gente fez com um quadrado. Agora é um retângulo, um retângulo, de modo que representasse a maior área possível da região a ser trabalhada por sua equipe. Se as medidas dos lados desse retângulo são 4,5 centímetros e 6 centímetros, então a medida da área desse retângulo em metros quadrados é igual a... Então, nós temos aqui que a área, quer saber a área, A área do retângulo é base vezes altura. Então, nós temos aqui, a base 6 centímetros, E a altura 4,5. Então, é só colocar aqui na formulazinha 6 vezes 4,5. Então, a nossa área vai dar quanto? Vamos fazer a continha aqui. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 4, 24, mais 3, 27. Tem uma vírgula, Então, a nossa resposta é 27 centímetros quadrados. E aí, a questão quer em metro quadrado, Então, aquele mesmo esqueminha para conversão. A resposta foi o quê? 27 centímetros quadrados, Então, a gente vai voltar até o metro. Então, eu volto, como é quadrado, é 2. Então, eu volto, 2, 4. Então, a vírgula, se eu tenho aqui 27, a vírgula fica aqui, eu vou voltar a 4. 1, 2, 3, 4. Completo com 0, tá aqui a vírgula, e eu coloco um 0 aqui na frente, Para a vírgula não ficar aqui sozinha, coitada. Então, voltando aqui para o nosso gabarito, resposta, letra C, 0,0027, beleza? Então, muito cuidado na hora dessa conversão, porque observe que todos os itens, são bem parecidos, Só muda a quantidade de zeros. Então, se você erra uma casa decimal, a sua resposta já fica totalmente errada.
Próxima questão, a distância em linha reta do escritório utilizado por um coordenador censitário até o local onde ele deve participar de um treinamento é de 3,4 km. Após o treinamento, ele vai almoçar no estabelecimento cuja distância em linha reta é de 900 metros do local do treinamento. Desse modo, a soma entre essas duas distâncias é equivalente a... Então, ele fala aqui, né, ó, vamos marcar aqui, que ele está no escritório, né, ó, a distância em linha reta do escritório, então tá aqui o escritório, vamos colocar de outra cor, tá aqui o escritório, e ele vai até o local onde deve participar de um treinamento, né, então ele tem que andar até chegar no treinamento, e essa distância é de 3,4 quilômetros. Após o treinamento, ele vai almoçar no estabelecimento cuja distância em linha reta é de 900 metros do local do treinamento. Então, ele vai andar aqui mais 900 metros para almoçar. E aí, a questão quer saber a soma entre essas distâncias, né? Então, aqui você tem que saber converter, porque um está em quilômetro e o outro está em metro. E as respostas, ó, tudo misturado, decímetro, decâmetro, centímetro, metro, milímetro. Então, tem que saber converter tudo aqui. Então, vamos lá para a conversão. Então, tá aqui os dados que a questão apresentou, 3,4 quilômetros e 900 metros. Então, a gente vai converter tudo para metro. Então, se eu tenho quilômetro, vão dar quantas casas? Ó? 1, 2, 3. Então, 3,4, eu vou andar 1, 2, 3, vai ficar 3.400 metros. Então, 3.400 metros mais 900 metros vai dar quanto? 0, 0, 3 vai 1, 4.300 metros. Então, vamos voltar aqui e ver as opções, ó. A única opção que está em metro é essa aqui, 3.490. Não é esse o nosso gabarito. Então, a gente vai ter que converter os outros valores para encontrar o gabarito. Vamos fazer a conversão aqui nessa tela. O item D a gente já descarta, né? Porque não tem nada a ver. A nossa resposta foi 4.300 metros. E aí, vamos converter, ó. O item A trouxe a resposta em decímetro. Então, o decímetro está bem aqui ao lado do metro. Só vai andar uma casa. Então, se eu tenho 4.300 e vou andar, né? A vírgula está bem aqui. Vou andar só uma casa, eu acrescento apenas um zero. Então, aqui ficou quantos zeros? 1, 2, 3, 4. Tem um zero a mais. No item B, decâmetro. Decâmetro é aqui, ó. Tá ao lado do metro, vai voltar uma casa. Então, se eu tenho 4.300, nossa vírgula tá bem aqui, e eu volto uma casa, vai ficar 430. Então, aqui faltou um zero. No item C, 430 centímetros, né? Centímetro. Então, eu tô aqui no metro e vou pro centímetro, eu vou andar uma, duas casas. Então, se eu tenho 4.300 e vou andar mais duas casas, a vírgula está aqui, então vem uma, duas, aumento 2 zeros. Então, fiquei com 4 zeros. Aqui só tem 430, né? Então, a gente tem que aumentar aqui, ó, 1, 2, 3. São 4 zeros. Então, só sobrou para a gente o item E, obviamente é o nosso gabarito. E ele está em milímetro, né? Então, milímetro, eu vou andar, ó, 1, 2, 3 casinhas, né? Então, se eu tenho 4.300 e vou andar mais 3 casas, então, a vírgula está aqui, vou 1, 2, 3, eu aumento 3 zeros. Então, ficou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros, só para confirmar aí nosso gabarito, letra E. Da forma que eu estou fazendo aqui, é demorado, porque eu estou fazendo passo a passo para você entender do básico, né? Mas quando você pega a prática, você já consegue converter isso aqui bem rapidinho, sem precisar ficar escrevendo esse monte de número, esse monte de zero. De cabeça mesmo você já vai fazer, é só pegar a prática, tá? Obrigada por assistir e veja mais questões clicando nas telinhas. Um grande abraço!